E eu retomo aqui a nossa conversa contando que o governo federal tem mais de 25 bilhões de reais para distribuir em emendas individuais neste ano. Mas tem parlamentar que ainda não viu a cor do dinheiro. Um deles chama até bastante atenção. Quem vai contar para a gente é a Marília Ribeiro, nossa repórter que está ao vivo também conectada conosco. Quem é o nome, hein, Marília, que não recebeu ainda a bufunfa? Oi, Evandro. É o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele ainda não recebeu nenhuma emenda individual em 2024. É o que mostra os dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. O presidente da Câmara dos Deputados se une a mais 34 parlamentares que também ainda não receberam essas emendas individuais neste ano. Entre eles, nós temos a deputada Bia Kicis e a Alexandre Ramagem. De acordo com estes dados que foi elaborado, embora o presidente da Câmara tenha 20,6 milhões em emendas, ele ainda não recebeu nada em 2024. Essas emendas elas ficam divididas entre o Ministério da Saúde, Turismo, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por outro lado, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, já recebeu mais de 32 milhões de emendas individuais somente agora em 2024. E o que são essas emendas individuais? Elas são prerrogativas de parlamentares que apontam no orçamento onde aplicar esses recursos. Assim como aconteceu nessa tragédia que nós vimos lá no Rio Grande do Sul, que muitos parlamentares pegaram as emendas individuais e até mesmo as coletivas para socorrer o estado do Rio Grande do Sul. Evandro, com você. Muito obrigado pelas informações, Marília Ribeiro. Bom trabalho para você. E aí, Gustavo Segré, Arthur Lira, presidente da Câmara, não recebeu. Quando ele foi questionado, ele deu risada e falou que ele não fica vendo esse tipo de coisa, não. Tá certo. Hoje pode até não precisar, mas não é muito recomendável para o governo não liberar emendas do presidente da Câmara dos Deputados, que é quem coloca na pauta e que sempre tem a caneta para aceitar ou não um pedido eventualmente de impeachment contra o presidente. Eu sou contra todas as emendas, individuais, coletivas. Eu acho que não deveria estar isso no legislativo, me parece que não deveria funcionar dessa forma, mas é o que disse a norma, temos que acatar a norma. E, coincidentemente, quando você escuta os nomes, fora o Lira, que hoje, claro, tem algumas coisas junto com o governo, tem coisas contra o governo, mas deveria ser, em princípio, um aliado pelo menos estratégico, e não político. Mas os outros nomes, Ramagem, Bia Kicis e tal, dá a sensação de que tem aí alguma negativa ideológica para soltar uma grana aí para determinadas pessoas, né? Ô Jackson, Pix de 20 milhões, e aí? Tem que rir, não tem? Me desculpe, mas tem que rir com esse troço. Eu tenho pena do pessoal que é bolsonarista, cara. Qualquer coisa sobra para eles. Por quê? Sempre. Você vê Bia Kicis e Ramagem. São os únicos que não recebem. Agora, você vê a questão do Lira e etc. A questão das emendas, isso é um defeito que a gente tem nessa estrutura política brasileira e que é aquele negócio do jeitinho. A gente vem tentando fazer o jeitinho há muito tempo. Na época da Revolução, o Congresso não podia emendar o orçamento. Ele aprovava ou rejeitava. E se rejeitasse, tinha cassação. Então, ponto. Depois nós entramos na época da democracia. Aí o Congresso se achou extremamente poderoso com relação às emendas, com relação ao orçamento. E passou a definir o orçamento. Só que criou uma pedra nesse caminho. A emenda, a determinação do Congresso era autorizativa. Ela não podia, o governo decidia para quem mandava, recebia e decidia para quem mandava. Aí o Congresso se irritou e resolveu então dizer o seguinte: não, tem que pagar aquilo que eu mando para vocês. E aí o governo passou a ser obrigado, só que agora não pagou o Arthur Lira, não pagou os outros dois. Cara, sem brincadeira, isso tudo é uma estrutura muito falsa que a gente tem na estrutura do Estado brasileiro. Por quê? Ao Congresso Nacional deveria caber a decisão sobre orçamento exclusivamente ao Congresso Nacional. O Executivo propõe, o Congresso aprova, faz as modificações que quiser fazer, manda para o Executivo executar. E ponto final. Só que essa convivência, esse presidencialismo nosso maluco, criou essas coisas todas. E criou essa tal das emendas.
que são uma festa total. Depois que os parlamentares começaram a apanhar por conta das emendas, a imprensa começou a bater neles, aí saiu o tal do orçamento secreto. Manda, mas não fiscaliza. É a gente tentando ajeitar um presidencialismo que é completamente louco, é completamente desvairado. O orçamento deveria caber ao Congresso. Ele determinou, encaminha o executivo cumpre. E acaba com essas histórias dessas emendas enlouquecedoras. Você entende que funcionaria bem dessa maneira, Nelson? Eu acho que as emendas, elas podem sim existir, mas com um outro modelo. Eu acredito, primeiro, a gente deveria ter o mesmo valor de emendas para todos os parlamentares, seja parlamentar de situação, seja parlamentar de oposição. Emendas impositivas, emendas obrigatórias, em um mesmo valor para todo mundo. Porque há uma das funções do Legislativo que é a função de fiscalizar, para além da função legiferante, né, que é criar a lei, discutir projeto de lei, votar aqui e ali, tem também a função fiscalizadora. E quando você tem parte em uma fatia pequena do orçamento para destinar para a sua base ou para onde você acha mais adequado, você, como alguém que está destinando valor, tem mais condições também de saber se essa obra vai ser entregue, se essa benfeitoria numa cidade, no estado, vai ser bem elaborado, bem confeccionado, enfim, vai acompanhar do começo ao fim, e isso te pressiona de alguma maneira a fiscalizar também uma obra pública. Então, acredito que seria um bom modelo se a gente tivesse essas limitações. Agora, do jeito que está hoje, onde a emenda é moeda de troca de voto, ou seja, a gente tem decisões em votações no Congresso Nacional que não necessariamente atendem às expectativas dos eleitores desses deputados e, por consequência, a gente tem diversas leis que são aprovadas só com base no repasse de emendas, a gente começa a ter uma democracia mais capenga, porque daí o Executivo é quem dá a última palavra. O Executivo solta emendas e consegue uma aprovação. A gente não tem uma decisão legislativa isenta no total. A gente não tem uma decisão legislativa que é simplesmente fiel ao que pensa o parlamentar de acordo com as propostas que levou numa campanha eleitoral, por exemplo. Então, eu acho que, do jeito que está hoje, é muito ruim para a democracia, principalmente porque a gente tem muito valor do orçamento destinado às emendas e isso gera uma balconização do dinheiro público que não necessariamente atende ao interesse público. Piperno, eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre o fato de Lira ainda não ter recebido nenhuma emenda e também o que você pensa sobre a fala aqui do Jackson de que o bolsonarista só sofre nessa história toda. Bom, eu tô com pena dos bolsonaristas, né? Puxa vida, né? Eu também. Eu fiquei esperando para jogar essa para ele. Eles pedem lugar na rede de comunicação, eles são presos, eles são julgados, eles são caçados, enfim. Eles pedem golpe, eles pedem GLO, uso do artigo. Já generalizou, né, Piperno? Eles vão lá pro... Né? Eles colocou todo mundo no mesmo saco. Eles fazem acampamentos em frente a quartéis, eles invadem o legislativo. Mas até agora não há prova de corrupção contra eles, né? Não sei. Nossa, será que não? Assim, com sentença em 3 instâncias, tendo que bater na porta do judiciário para mudarem as normas. Mas tem cada história por aí do arco da velha. Com trânsito em julgado, Piperno? Eita, e aí? Quantas indiretinhas aqui. É requisito, né? Bastante coisa. Quantas indiretinhas aqui. Inclusive, ontem eu estava me divertindo assistindo alguns vídeos aí, né, de deputada pedindo para generais de 4 estrelas impedirem a posse do presidente. Mas isso não é todos. Essa é a questão. Não são todos. Então generaliza. O Segré falou um negócio importante, não são todos. Fazendo uma conta, eu gosto muito de matemática. Sou de humanas, mas adoro matemática. Então, são 35 parlamentares que não conseguiram emplacar suas emendas ainda. Só o pedido de impeachment do presidente Lula teve perto de 150. Ou seja, isso quer dizer que nós tivemos mais de 100 deputados de oposição ferrenha, bolsonaristas em sua maioria, que tiveram suas emendas atendidas. Esses 35, inclusive o Lira, não tiveram por uma série de fatores. Veja, ninguém ia ser idiota a ponto de boicotar o Lira a essa altura do jogo. Alguém tão poderoso que, aliás, se encontra o presidente toda hora agora, nesses cafés, nesses jantares, enfim. Isso está muito mais vinculado, claro, à
contingenciamentos de várias pastas que foram feitas. Então, se o sujeito indica as emendas dele, por exemplo, para a pasta do turismo, e o turismo tem um corte muito grande, é evidente que a emenda dele é afetada. Isso vai ser pago depois. Os deputados, os parlamentares, eles sabem que eles vão emplacar suas emendas. A questão é que há uma corrida ao 30 de junho. Claro. O problema é o calendário, não é que se vai ser pago ou não. É quando isso vai ser pago. E o quando, nessa história, faz toda a diferença. E aí, o mecanismo de pressão é válido. Fala, olha, não pagaram a emenda por conta de retaliação e tal. Talvez estivesse do outro lado, faria a mesma coisa. Mas isso não significa que, por exemplo, não pagaram as emendas do Lira por retaliação, né? Concorda com o Piperno, ô Jackson? Não, acho que não pagaram o Lira não foi nem por retaliação, nem por coisa nenhuma. Pode ter sido até por desordem. As emendas são impositivas. E as emendas impositivas elas vão ser pagas e têm que ser pagas. Evidentemente, tudo isso vira notícia e é curioso porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, e essa é a notícia importante, é relevante, não são os outros 30 e tal, é porque o Lira não recebeu. Então, isso é que se tornou relevante nesse fato. Exatamente. A grande questão e aí voltando ao Nelsinho, eu defendo que o Congresso Nacional defina o orçamento com as emendas ou sem as emendas que seja, entregue ao Poder Executivo e o barco caminhe. Uhum. É isso que tem que ser feito, e não dessa maneira. Por quê? Porque ainda existe um outro lado pior, né? O Nelson chamou a atenção para um fato que é verdade e que é rigoroso. O Congresso tem que fiscalizar, mas como é que o Congresso vai fiscalizar se o Congresso nomeia o ministro que vai gastar? Como é que o Congresso vai fiscalizar se o Congresso nomeia o cara lá na ponta que assina o cheque? Entendeu? Então, esse presidencialismo é uma loucura total, isso é uma coisa maluca. O cara é senador, sai para sentar na cadeira de ministro, depois volta para o Senado. Então, eu continuo aqui me batendo contra duas coisas. O Estado brasileiro é uma loucura total e o presidencialismo brasileiro é um nojo, é um deboche. Não cabe em lugar nenhum funcionar desse jeito. É disfuncional. Toda essa disfuncionalidade cria esse debate inteiro.